Você já parou para pensar em quantas previsões erradas já foram feitas sobre o futuro? Grandes especialistas, economistas e até cientistas já cravaram certezas absolutas sobre tecnologias que, segundo eles, nunca dariam certo e no final, o mundo provou exatamente o contrário. No vídeo de hoje, vamos falar sobre 5 dessas previsões. Mas por que tantas pessoas desacreditam de novas ideias? E será que estamos cometendo o mesmo erro hoje com outras inovações? Fica até o final porque essa história vai abrir sua mente sobre o futuro. Imagine um dos maiores executivos do mundo rindo na cara de uma revolução tecnológica. Foi exatamente isso que aconteceu em 2007, quando Steve Ballmer, então CEO da Microsoft, viu o iPhone sendo lançado e soltou uma das previsões mais erradas da história da tecnologia. Ele não só disse que o iPhone seria um fracasso total, como garantiu que ninguém pagaria $500 por um celular sem teclado. Sim, o chefão da Microsoft achava que um aparelho totalmente touchscreen não tinha chance no mercado. Mas o que aconteceu depois? O iPhone simplesmente destruiu tudo o que existia antes e transformou o mundo para sempre. Vamos voltar para aquele momento. Em 2007, os celulares eram completamente diferentes. BlackBerry e Nokia dominavam o mercado com seus teclados físicos, e a ideia de um celular sem botões parecia absurda. Foi aí que Steve Jobs subiu ao palco e apresentou algo que ninguém esperava: um aparelho com uma tela gigante, sem teclado, capaz de acessar a internet de forma fluida e rodar aplicativos revolucionários. Enquanto o público vibrava, Ballmer foi questionado sobre o lançamento do iPhone. E sua resposta foi: rir. Isso mesmo. Ele gargalhou e disse que o iPhone não tinha chance porque não tinha um teclado físico e custava caro demais. Para ele, os empresários jamais trocariam seus Blackberries e a Microsoft continuaria dominando o mercado de celulares com o Windows Mobile. Só que a realidade foi bem diferente. O iPhone não só deu certo como mudou completamente a indústria. Em poucos anos, os celulares com teclado sumiram, o BlackBerry foi à falência, e a Microsoft viu seu Windows Mobile desaparecer do mapa. O erro de Ballmer foi tão grande que a própria Microsoft teve que correr atrás do prejuízo, mas já era tarde demais. Quando a empresa finalmente lançou o Windows Phone para competir com o iPhone e o Android, ninguém se importou. O sistema fracassou, e a Microsoft abandonou o mercado de smartphones. E o iPhone? Bom, ele não só sobreviveu, como se tornou o celular mais vendido do mundo. A Apple transformou o iPhone em um império bilionário, criando uma revolução tecnológica que mudou como usamos a internet, jogamos, trabalhamos e até tiramos fotos. Hoje, os smartphones são praticamente extensões do nosso corpo, e tudo isso começou com aquele lançamento que Steve Ballmer desprezou. Mas calma, porque essa história tem um final curioso. Anos depois, Ballmer admitiu que errou feio. Ele disse que sua risada sobre o iPhone foi um dos maiores erros estratégicos da Microsoft e que a empresa deveria ter investido mais no mercado de smartphones. Mas a verdade é que já era tarde. O iPhone redefiniu tudo, e a Microsoft ficou para trás. Essa história prova uma coisa: subestimar a inovação pode ser um erro fatal. O mundo da tecnologia muda rápido, e quem não acompanha, fica pelo caminho. Steve Ballmer aprendeu isso da pior forma possível. E você, teria apostado no iPhone quando ele foi lançado? Um mundo sem carros. Nada de estradas movimentadas, sem buzinas, sem congestionamentos. Agora, pense em alguém dizendo que os automóveis nunca passariam de uma moda passageira. Parece absurdo, né? Mas essa foi exatamente a previsão feita pelo The New York Times, um dos jornais mais respeitados do mundo, no longínquo ano de 1903. Na época, os cavalos eram o principal meio de transporte, e a ideia de substituir esses animais por veículos barulhentos, movidos a combustíveis e que exigiam estradas pavimentadas parecia simplesmente ridícula. No início do século XX, os carros eram vistos como brinquedos para ricos, caros demais, lentos e cheios de problemas. O The New York Times acreditava que os automóveis nunca seriam mais do que uma moda passageira, algo que logo seria esquecido. E foi nessa confiança que eles cravaram uma das previsões mais erradas da história. Só que, enquanto muitos duvidavam, um homem chamado Henry Ford estava prestes a mudar tudo. Ele não queria que o carro fosse apenas um luxo para milionários. Seu plano era revolucionar a indústria e tornar os automóveis acessíveis para todas as pessoas. Foi assim que nasceu o Ford Model T, o primeiro carro produzido em larga escala. E o impacto foi imediato: os cavalos foram lentamente sendo aposentados, e as cidades precisaram se adaptar ao novo meio de transporte.
O erro do The New York Times ficou ainda mais evidente conforme as ruas começaram a ser tomadas por automóveis. O que parecia ser apenas uma moda se tornou uma necessidade. Em poucos anos, as carruagens sumiram, os estábulos foram trocados por postos de gasolina, e a revolução dos transportes estava em pleno vapor. O carro não era só um meio de locomoção. Ele mudou a forma como as cidades foram construídas, impactou o comércio, os empregos e até a forma como as pessoas viviam. Agora, olha só que ironia, hoje, o The New York Times não só reconhece que errou, como cobre a indústria automobilística de perto, falando sobre novas tecnologias como carros elétricos e autônomos. Mas o erro deles prova uma coisa: subestimar o futuro é perigoso. O que parece improvável hoje pode se tornar indispensável amanhã. E a pergunta que fica é: será que estamos subestimando alguma nova tecnologia? Agora você está nos anos 90. A internet está começando a se popularizar, mas ainda é vista com desconfiança. Os computadores são lentos, a conexão faz um barulho estranho quando tenta acessar a rede, e ninguém acredita que isso pode mudar o mundo. Foi nesse cenário que Clifford Sol, um astrônomo e escritor, fez uma previsão que entraria para a história como uma das piores de todos os tempos. Ele disse, com todas as letras, que a internet jamais substituiria jornais, livros ou compras físicas. Segundo ele, a ideia de que as pessoas fariam compras online, leriam notícias pelo computador e trabalhariam remotamente era pura fantasia. E ele não era qualquer um. Ele escreveu um artigo inteiro para Newsweek, uma das revistas mais respeitadas do mundo, onde desdenhava da internet e garantia que ela nunca teria um impacto real na sociedade. Para ele, a rede era apenas um passatempo para nerds e universitários, algo sem futuro. Ele chegou a dizer que não fazia sentido comprar livros pela internet, porque ninguém queria esperar dias por um pacote em vez de ir a uma livraria. Agora, corta para os dias de hoje. O que aconteceu? A internet simplesmente revolucionou tudo. Os jornais de papel perderam espaço para os portais online, a Amazon destruiu livrarias gigantes, o e-commerce domina o mercado e até o trabalho remoto virou realidade. A previsão de Sol não poderia estar mais errada. O mais incrível é que ele próprio reconheceu o erro depois. Em entrevistas anos depois, ele admitiu que subestimou completamente o potencial da internet e brincou que nunca mais tentaria prever o futuro. Essa história ensina uma lição importante: o mundo muda rápido, e quem não enxerga essas mudanças fica para trás. A internet não só transformou nossa forma de viver, como continua evoluindo a cada dia. E agora vem a pergunta: qual será a próxima grande revolução que estamos subestimando hoje? O ano é 1946. O cinema domina o entretenimento. Salas de exibição lotadas, Hollywood no seu auge, e ninguém, absolutamente ninguém, acha que isso pode mudar. E foi nesse cenário que um dos homens mais poderosos da indústria, Daryl Zanuck, chefe da 20th Century Fox, soltou uma previsão que, anos depois, se tornaria um dos maiores erros da história do entretenimento. Ele disse com todas as letras: a televisão não vai durar muito, porque as pessoas logo vão se cansar de ficar olhando para uma caixa de madeira todas as noites. Pois é. Segundo ele, a TV era só uma moda passageira, um brinquedo tecnológico sem futuro. Afinal, como alguém poderia preferir assistir algo em casa, em uma tela pequena e sem a magia do cinema? Agora, corta para os dias de hoje, a televisão não só durou, como se tornou um dos pilares do entretenimento global. Nos anos 50, a TV se espalhou como um vírus. Nos anos 60 e 70, transformou a cultura pop. E nos anos 80 e 90, criou fenômenos que marcaram gerações, como novelas, reality shows e séries que se tornaram lendas. Mas não para por aí. Com o tempo, a TV evoluiu para algo ainda maior. A chegada da TV a cabo, dos serviços de streaming e das Smart TVs fizeram dela um monstro que engoliu até mesmo o cinema. E a ironia? Hoje, muitos estúdios de Hollywood estão lutando para competir com produções feitas para a televisão. O que Daryl Zanuck não percebeu naquela época foi que o ser humano quer praticidade e conforto. Ele achou que ninguém trocaria a tela gigante do cinema por uma pequena TV. Mas o tempo mostrou que, se a tecnologia é boa o suficiente e o conteúdo é viciante, as pessoas vão se adaptar. E agora vem a grande pergunta: o que será que estamos subestimando hoje? Será que estamos cometendo o mesmo erro de Zanuck ao ignorar novas tecnologias que parecem pequenas agora, mas podem dominar o futuro? Agora imagina isso, o ano é 2013. O Bitcoin já existe há alguns anos, mas ainda é visto como algo meio obscuro, um experimento digital sem muita relevância.
A maioria dos economistas tradicionais simplesmente não leva a sério a ideia de uma moeda descentralizada, sem controle de governos ou bancos centrais. E é nesse cenário que um dos economistas mais famosos do mundo, Paul Krugman, vencedor do Prêmio Nobel, solta a seguinte previsão: o Bitcoin é um fracasso total. Segundo Krugman, o Bitcoin não tinha valor real, não poderia ser usado como moeda, e logo desapareceria. Ele comparou a criptomoeda a uma bolha que estouraria em pouco tempo, dizendo que as pessoas estavam apenas jogando dinheiro fora. Na época, o Bitcoin valia cerca de $650 por unidade, e para os especialistas do mercado financeiro tradicional, era só questão de tempo até ele sumir completamente. Agora, corta para os dias de hoje. O Bitcoin não só sobreviveu, como se tornou um dos ativos mais valiosos do planeta. A criptomoeda já atingiu valores acima dos $60 mil e gerou uma revolução no setor financeiro. Bancos, grandes empresas e até governos passaram a adotar o Bitcoin de alguma forma, seja como reserva de valor ou até mesmo como moeda oficial, como aconteceu em El Salvador. E aqui vem a parte mais interessante: Paul Krugman não foi o único a errar feio sobre o Bitcoin. Vários outros especialistas e economistas desacreditaram o potencial das criptomoedas, e mesmo assim, o mercado cresceu a níveis inacreditáveis. Claro, o Bitcoin tem seus altos e baixos, e sua volatilidade continua sendo um grande desafio, mas o que antes era considerado um fracasso total agora é visto como o futuro do dinheiro por milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas isso levanta uma questão ainda mais profunda: o que mais estamos subestimando hoje? Assim como Krugman desacreditou o Bitcoin, será que existe alguma nova tecnologia, alguma inovação, que está sendo ridicularizada agora, mas pode mudar tudo nos próximos anos? Se tem algo que a história nos ensina, é que prever o futuro é uma tarefa quase impossível. Grandes especialistas erraram feio ao subestimar tecnologias que mudaram o mundo. A televisão, o Bitcoin, a internet. Todos esses avanços foram ridicularizados no início, mas provaram ser muito maiores do que qualquer um poderia imaginar. E a grande lição aqui é simples: o mundo está em constante evolução. O que hoje parece estranho, impossível ou até inútil pode ser exatamente o que vai revolucionar o nosso dia a dia no futuro. Quantas vezes já ouvimos que algo era só uma modinha passageira, e anos depois, se tornou indispensável? Então, da próxima vez que alguém disser com total certeza que algo não tem futuro, vale a pena parar e pensar: era mesmo? Porque se tem uma coisa que o tempo mostrou, é que as previsões erradas podem ser tão memoráveis quanto as grandes inovações. Afinal, o futuro não espera por ninguém, e só os que estiverem prontos para enxergá-lo vão aproveitar as oportunidades que ele traz.